Senhor Deus, nosso Pai, entramos agora, Senhor, na Tua presença para Te pedir que esse estudo que nós estamos fazendo agora venha a tocar todos nós, no nosso coração, que a Isa esteja com a palavra totalmente falada por Ti, Senhor. Te agradecer a presença de todos que estão aqui, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, aqueles que estão presentes, aqueles que também vão ver depois, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa plataforma, que a gente, a cada dia, Senhor, a gente possa aprender mais de Ti e ver a Tua face. Eu oro agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos dar hoje continuidade, né, à nossa lição Testemunho e Esperança na Caminhada, né? A gente viu no domingo retrasado 1 Pedro, né? Vimos o perfil do livro de Cartas Gerais, né? 1 Pedro, em que a igreja, nessa época, né? O povo de Deus nessa época estava sendo perseguido pelos romanos e havia tribulação, porque o povo de Deus sempre enfrenta tribulação, né? Ou porque está obedecendo, mas passa por provação para melhorar mais ainda. Às vezes a gente está obedecendo, né, como Jó, mas passou por provação para, né, provar e ficar refinado como ouro, né? E às vezes porque está desobedecendo, né? E é o caso de hoje, que nós vamos ver com Jeremias. Nós vamos ver o livro de Jeremias, né? E a autoria é ele mesmo que escreveu com auxílio de Baruque, né? Baruque ajudava ele em muitas coisas, né? Escrevia o livro dele, mandava para o rei, né? E o nome Jeremias quer dizer Deus é exaltado. Só pelo nome você já vê que Jeremias é uma pessoa especial, né? Pessoa especial. E ele começou a atuar como profeta entre 626 até 586 a.C. Ele foi contemporâneo de Abacuque, um profeta chamado profeta menor, Obadias também, Daniel e Ezequiel, tá? Bom, aí a gente vê aqui o pensamento central do livro é castigarei e restaurarei. Olha que legal, né? Castigarei por quê? Porque o povo estava continuamente pecando, pecado de idolatria, né? Afastamento de Deus, mas também teria um retorno, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Para o Senhor não há nada escondido, não há nada camuflado. E ele sabia que aquele povo iria ser restaurado depois de um longo processo de, digamos, de correção mesmo de Deus, né? Então, vamos ver mais ou menos, mais um pouquinho, quem foi Jeremias, para a gente entender, né, tudo que ele passou, né, tudo que ele sofreu também, diante daquela situação que nós vamos ver aqui. Primeiramente, ele era de uma família sacerdotal, né, o pai dele se chamava Ilquias, era levita da cidade de Anatote. Ela é a moderna Anat, a menos de 5 quilômetros de Jerusalém. Então, ela existe hoje em dia, essa cidade, né? E ele não seguiu a tendência da família de ser sacerdote, mas o Senhor o chamou para ser profeta. Seu ministério ocorreu nos dias de Josias, do rei Josias, até um pouco depois da destruição de Jerusalém. Foi nesse período, né? Ele era profeta, sua paixão era o povo, era restaurar o povo, a vida espiritual, né, em todos os sentidos daquele povo de Judá. Ele era do povo de Israel do Sul, né? Ele foi chamado muito jovem para a tarefa. Dizem, né, os teólogos que ele foi chamado por volta dos 20 anos.
Então, quando o Senhor o chamou, ele ficou assim muito surpreso e com medo, né? Porque a tarefa era muito grande, né? E ele pensou assim: será que eu vou ser capaz de cumprir essa missão? Não somente em Judá, mas entre as nações. Mas o Senhor, ele dá força para quem quer fazer a obra dele, né? Quem se dispõe, quem diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como disse Isaías, né? Então, quantas vezes, né, nossos temores nos imobilizam para realizarmos um trabalho extraordinário para o Senhor, né? Então, está lá em Jeremias, quem quiser ler, capítulo 1, verso de 4 a 10, vocês vão poder entender o medo de Jeremias, né? Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então é maravilhoso quando a gente vê o Senhor do nosso lado, nos dando força, nos capacitando, né? E ele, enquanto Jeremias, né, estava em Jerusalém, né, Daniel estava na Babilônia, né, porque Daniel foi levado cativo bem jovem, com aqueles amigos, né, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Então, ele foi levado para a Babilônia e estava lá no palácio do rei, né, Nabucodonosor. E Ezequiel junto ao rio Quebar, com o povão lá, que estava lá escravo. Então, o Senhor colocou pessoas-chave, né, em cada local, para que o povo viesse, retornasse para ele, né? Retornasse e se santificasse. Deus nunca abandonou o povo, mas o povo deixou de seguir a Deus, por isso passaram por sofrimento. E é isso que acontece com a gente também, né? Se a gente abandona o Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, e a gente vai passar por sofrimento. E qual seria o contexto histórico desse livro, né? Dessa situação em que Jeremias viveu? Vejamos, né? Disputa pelo poder pelas potências da época, né? As grandes potências, né? Então, tinha a Síria, que veio antes de Babilônia e era uma grande potência e também queria oprimir Israel, tanto é que a Síria, nós vamos ver, invadiram e destruíram Samaria, a capital de Israel, o Reino do Norte, em 722 a.C., né? Nessa época, era o rei Oséias, que estava lá no Reino do Norte, né? Senaqueribe, né, foi rei da Síria, fez também incursões contra o reino de Judá, no rei Ezequias. Não sei se vocês já leram, quando ele cercou lá e falava em hebraico, né? E o pessoal dizia para falar em aramaico, para o povo não entender, porque ele estava o quê? Ameaçando o povo ali de Jerusalém, né, cercando aquela cidade. Então, a situação estava muito ruim. Mas o Senhor deu livramento, né? O rei Ezequias se humilhou diante de Deus, ele deu livramento. Mas se submeteu aos assírios depois, né? Porque ele ficou sujeito a pesados impostos. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, 13 a 14. Então, após a morte de Sargão II, que também foi rei lá da Síria, a Síria se vê enfraquecida por causa de disputas internas e externas. A disputa pelo poder era contínua, um matava o outro, né? No Egito era assim também, né? E era em Roma, depois, posteriormente, foi assim também.
E nós vamos ver que a Assurbanipal morre e o Império Assírio começa a ruir em 612 a.C. E a grande Nínive foi destruída pelos babilônios. Vocês devem se lembrar que em Jonas, né? Lembra o profeta Jonas? Que o Senhor disse para enviar lá, e ele ia a Nínive falar ao povo de Nínive. Naquela época, o Senhor estava dando oportunidade, dando chance para os ninivitas se arrependerem, né? Eles até se arrependeram, mas caíram de novo, né? E fizeram coisas horríveis. E aí Nínive foi destruída pelos babilônios. E foi assim que os babilônios vieram ao poder, e no curso da história, Nabucodonosor leva o povo para o exílio babilônico no período de 605 a 586 a.C. Só que não foi de uma vez, não. Foi em 3 partes, né? Foi levando o povo de 500 em 500, 700, 800, 800, né? E o último rei foi Zedequias. Zedequias viu a morte dos filhos dele na frente dele e ainda furaram os olhos do rei Zedequias ali. Ele ficou cego, né? Morreu. Nós vamos ver que por que tudo isso, né, estava acontecendo. O Senhor, ele não faz nada por acaso, aleatório, né? Ele teve um motivo. A taça da ira de Deus se encheu em relação ao povo de Judá, ao povo de Israel do Sul. E dentro desse contexto, nós vemos que, apesar das reformas religiosas do rei Josias, que ele foi um bom rei, porque no reino, a gente tem que entender que o reino de Judá, o reino do sul, teve bons e maus reis. Mas no reino do norte só teve maus reis, né? Reino onde ficava a capital de Samaria, né? Então, nós vemos que dentro desses bons reis, né, teve o rei Josias, que ele encontrou os pergaminhos da palavra de Deus, das leis de Deus, ficou tocado, leu para o povo, mas ele era filho de quem? De Manassés, que foi um péssimo rei, né? Então, ele teve aquela tentativa de destruir os altos, né, que existiam lá, que era de adoração a ídolos, e ele começou uma reforma religiosa, uma reforma espiritual no povo profunda, como diz a Bíblia em 2 Reis 23, capítulo 23, todinho fala sobre a Páscoa que foi realizada, que foi uma Páscoa inesquecível, né? Um evento inesquecível que houve na época do rei Josias, mas o pecado do pai dele, de Manassés, não tirou a idolatria do povo, tá? Lá em Jeremias 21, 3 a 7, a gente vai ver. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor. Jeremias, capítulo 21, verso de 3 a 7. O que aconteceu? Qual era a profecia que tinha contra o reino de Judá? Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim disse o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntai-lo-eis no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mãos estendidas e com braços fortes, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência e da espada e da fome, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-lo-á a fio da espada. Não vos poupará,
nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Até aí? Viram o que ia acontecer? Né? Jeremias já estava falando, avisando, né, da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, o rei não queria acreditar, eles diziam que Jerusalém, ali, aquela cidade, aquele povo, era muito protegido por Deus, era muito abençoado, era o povo santo de Israel. Não, era o povo santo, né, dedicado a Deus e tal, mas era tudo mentira, porque o dia a dia do povo da cidade era de idolatria, né? E Jeremias sabia disso, Deus mais ainda, né? Então ele avisou: olha, não se enganem, porque Nabucodonosor vai invadir sim essa cidade, vai destruir tudo e vai levar o povo cativo. Bom, então quais são as características do livro de Jeremias? Ele é o segundo livro dos chamados profetas maiores, entre Isaías e Ezequiel, né? Então, ele está dentro dessa linha de profetas maiores. A linguagem é poética. A gente vê que Jeremias é um homem poético, até pelo livro de Lamentações também, depois a gente vai dar uma pincelada, né? E a gente vê como que ele vai falando e vai falando com Deus: olha aí, Senhor, o que estão fazendo comigo? Né? Ninguém quer me ouvir. E ele é chamado de profeta chorão, mas não é porque ele é melancólico, não é porque ele é triste, não, é porque ele é sofredor mesmo naquela situação de emergência em que ele estava vivendo, né? Então, os registros não obedecem uma ordem cronológica. Se vocês observarem, durante o livro, durante os escritos de Jeremias, não tem assim: aconteceu isso, primeiro isso, olha, vai acontecer isso e aquilo, não. A ordem que a gente consegue organizar no livro e na nossa mente também é quando ele fala sobre os reis da época, né? Então, na época do rei tal, do rei Joaquim, do rei Zedequias e tal, aí a gente consegue se localizar. Ah, tá, então foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. E a ênfase é para que o povo abandone a idolatria e o pecado a fim de evitar a catástrofe do exílio. O Senhor ainda deu essa chance, porque Jeremias foi a última oportunidade ali para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus e abandonassem os pecados, né? A restauração figurada na imagem do oleiro, muito interessante isso no livro de Jeremias. Eu gostaria que o Daniel, você pode ler, Daniel? Posso? Jeremias 18, de 1 a 10. 18, de 1 a 10. É. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se a nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou o reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então vocês vejam que o Senhor ele até fala como é o processo, né? É como vaso nas mãos do oleiro. O povo estava ali sendo transformado, lapidado, né? E ele estava dando chance. E no momento que ele falasse, ele diz: se houvesse arrependimento, ele ia se arrepender do mal que ia fazer.
por isso que ele estava usando Jeremias ali. Nós somos como vaso na mão do oleiro, né? Nossa vida é uma vida de aprendizado até a morte. A gente só para de aprender lá no céu, porque lá no céu é tudo perfeito, né? Nós vamos ter amor perfeito, paz perfeita, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Então, esse processo vai nos seguindo a vida toda. Se uma pessoa que já está bem idosa, tem pessoas que estão vivendo aí 105 anos, 110, e diz que ainda não está aprendendo, eu digo que é mentira, né? Porque a gente aprende a vida inteira. Então, nós vamos ver também as características do livro de Lamentações, porque Jeremias, ele escreveu o livro de Lamentações, né? Por causa da destruição de Jerusalém. Se vocês observarem o livro de Lamentações, ele é lindo, né? Ele é um livro especial. Por quê? Porque ele expõe, né? Ele expõe o lamento de Jeremias, ele expõe os sentimentos de Jeremias ali naquele momento, né? E ele é um longo lamento pela destruição de Jerusalém, capital do reino do norte de Judá, do sul, né? Do sul, após a invasão do exército babilônico. Então, está lá em 2 Reis, capítulo 25, e 2 Crônicas 36, todo o relato, né, da invasão. É um livro poético, né? E se vocês observarem no livro de Lamentações, tem as letras hebraicas, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, né? Então a gente vê Het, Tet, né? Yud. Então todas essas letras, elas pertencem ao alfabeto hebraico, né? E é como se fosse um acróstico, né? Vocês sabem o que é um acróstico, né? Em que a gente coloca um nome no vertical, né? E ali vai fazendo frases ou poesias a partir da primeira letra do nome. Então, é assim que se apresenta o livro de Lamentações, né? E ela tem uma beleza literária extraordinária. Olha a consolação do Espírito Santo de Deus aqui. Eu gostaria que alguém lesse em Lamentações, capítulo 3, de 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Viu? Então, no versículo 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Minha versão está assim, né? Então, bom é ter esperança. Então, ele fala de esperança num momento crítico da vida do povo de Judá ali, né? Da vida daquele povo. E todo mundo começa a entender que tudo era um plano do Senhor, e um plano assim, um plano perfeito, um plano de controle na mão do Senhor, porque o Senhor não perde o controle nunca, né? Ele está sempre ali nos orientando, e esse versículo, essa parte aqui, ele tem sido assim um bálsamo na minha vida, porque toda vez quando eu estava doente, eu acordava, às vezes mal, aí eu dizia assim, bom é aguardar no Senhor, é ter esperança, as misericórdias do Senhor para comigo são a causa de eu não ser consumida, né? De nós não sermos consumidos, é aí que a gente vê a mão poderosa do Senhor, né? E o Senhor, ele sustenta a gente. Quando ele tem um plano, um projeto na nossa vida, ele sustenta, ele segura, né? Ele ensina, e é maravilhoso aos seus olhos, né? Então, vamos ver aqui
as lições básicas, né? Lições básicas. Veja bem aqui. Primeiro, olha, toda a decadência e desastres nacionais são fundamentalmente devido à desconsideração e desobediência a Deus. Então, nós vemos isso pela nossa vida mesmo aqui no Brasil, né? Como é que estamos, né? Estamos passando por uma crise, muita batalha dentro do próprio governo, a gente não entende nada, e o desastre nacional, só o Senhor para segurar, porque podíamos ter já tido invasões, podíamos ter, inclusive, o Nicolás Maduro, né? Lá da Venezuela, sempre ficou assim procurando algum pé de guerra com o povo aqui do Brasil, mesmo a gente acolhendo tantos venezuelanos lá na região norte, lá em Roraima. Nossa, tem um montão deles. E encaminhávamos eles para as outras regiões do país, do Brasil, para eles poderem sobreviver e terem uma vida digna, né? Então, tantas coisas acontecendo, né? E a gente vê que os desastres e as decadências são por causa da desobediência e o afastamento de Deus. O pecado, ele permanece nos dias de hoje, a história sempre se repete. Nossos políticos continuam os tropeções, né? Procurando causas secundárias. É por causa da economia tal, da lei tal, do país tal que a gente está assim, mas não é. É por causa do erro, da corrupção, né? Da opressão com o pobre. Gente, a opressão com o pobre é seríssimo, porque quem oprime o pobre insulta a Deus. E Deus não quer ser insultado de forma nenhuma, ele vai cobrar, ele faz justiça pelo pobre, né? E nós vemos também quando as nações elas estão afastadas de Deus, né? O povo se corrompe e há crise moral, né? O problema da moralidade hoje em dia tá dificílimo, né? A gente já não tem nem como ter parâmetros na escola, estão divulgando leis, ou então aplicando leis que estão desvirtuando as crianças do caminho que devem andar. Então, por isso que a gente tem que se andar no caminho do Senhor, né? E permanecer nele. Mas aí a gente vê, né? Quando é que as nações aprenderão que a decadência, as enfermidades e as ruínas nacionais são por causa desse afastamento do homem de Deus? Então, a gente tem que orar muito. Como igreja, a gente precisa ser sal e luz nessa terra, né? E mesmo que a gente diga assim, mas a gente não tem tanta abrangência assim para o mundo inteiro, mas a gente faz a nossa parte, né? Aonde nós estamos, a gente frutifica onde estamos plantados, correto? Então, a gente precisa entender isso. É respeito mútuo, respeito ao próximo, na igreja trabalhar em paz, né? Confraternizando com os irmãos, sempre buscando o amor e a paz, nunca a guerra, né? Então é isso que a gente tem que entender e aperfeiçoar na nossa vida. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, faz promessas maravilhosas. Ele, em Jeremias 33, nós vamos ver aqui que o Senhor ele faz uma promessa, né? É uma promessa, é uma esperança para aquele povo. Vamos ler lá, Jeremias 33. Alguém pode ler para mim? Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, eles a possuirão, declara o Senhor. Olha, tá vendo? Depois de 70 anos, eles voltaram, né, para a terra e começaram a plantar, a colher, a cuidar dos animais novamente, a reedificar os muros, a reconstruir o templo, né? Porque o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. Ele não é como o homem, né, para que minta. Ele, quando promete, ele realmente é fiel. E a gente tem que confiar, né?
E também a questão do reino que viria, né? O Senhor ele vai cumprir com essa promessa também, e é uma esperança para nós. O Messias Rei Jesus vai reinar, e a glória do seu reino não vai passar. Então, tudo isso que a gente está passando, todas as crises, todas as dificuldades, isso tudo vai ficar no passado e vamos até esquecer quando chegar o reino eterno de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos continuar só aqui a estrutura do livro de Jeremias. Aí a gente vê os capítulos e versículos, Jeremias e os comentários, né? Jeremias, capítulo 1 até o 35, é o profeta e a mensagem de exortação a Judá. Aí nós vemos a aliança rompida, consequência do pecado do povo, promessas de restauração diante do arrependimento, predição do exílio babilônico. Jeremias 36 até 38, perseguições ao profeta, destruição do rolo de Jeremias, o rei joga no fogo o rolo que ele escreve falando das profecias que Deus ia fazer, né? Encarceramento do profeta, também jogam ele numa cisterna cheia de lama, né? Depois pegam ele de volta. O rei era assim, ele fazia e desfazia. Ele não tinha uma linearidade nos seus pensamentos e nas suas ações, né? E aqui, Jeremias 39 até 45, a queda de Jerusalém, aí ele fala sobre a destruição, acontece a destruição de Jerusalém, o cativeiro na Babilônia e a migração para o Egito, porque quando sobra aquele povo ali, porque Jeremias ele teve a opção de Nabucodonosor, né, de escolher onde ficar, porque ele foi um profeta que Nabucodonosor achou que ele estava falando bem dele, né, bem do rei Nabucodonosor, e que ele estava profetizando a favor da Babilônia. Aí ele pegou e disse assim, Jeremias, você escolhe onde você quer ficar, ainda ganhou coisas, né, lá do capitão da guarda, e ele escolheu ficar ali, né, em Jerusalém. Só que tinha aquele pessoalzinho, o governador que o rei colocou ali para tomar conta, e tinha um povo que continuava insistindo que tinha que buscar ajuda, tinha que sair dali, tinha que fazer alguma coisa, e queria se rebelar ainda. E levou Jeremias para o Egito, e não deu certo, e migraram para lá um tempo, né? Então a gente vê que quando a gente teima com Deus, as coisas não dão certo. Não dão certo. Pode ser na área financeira, na área sentimental. É bom fazer a vontade do Senhor, né? E depois vem Jeremias 46 e 52, juízos sobre diversas nações. Aí Jeremias ele recebe do Senhor diversos juízos que iriam acontecer aquelas nações que estavam servindo de instrumento para corrigir Israel, porque aquelas nações não estavam corretas, né? Mas estavam servindo de instrumento. O Senhor usa quem Ele quer, né? Ele pode usar, inclusive, pessoas do mundo, né? Pessoas que não são cristãs, para, de repente, fazer uma transformação no coração de um cristão, né? Dizendo assim, já vi muitas vezes acontecer isso. Você não é crente? Por que você está fazendo isso? E a pessoa tem um choque, né? Então, é aquela pessoa que está cobrando, né? E o Senhor está usando, né? E assim, o Senhor usou Babilônia, Egito, Síria, Assíria, né? Usou todos esses países, essas nações, Edom, Moabe, né? Para quê? Para corrigir Israel, né? O povo que estava ali e que precisava obedecer. Passa. Aqui a gente já vê a estrutura do livro de Lamentações, né? Lamentações, capítulo 1, desolação de Jerusalém. Capítulo 2, a ira do Senhor. Capítulo 3, até o 4, queixa de Judá e as comparações entre passado e futuro.
E Lamentações 5, a esperança do perdão divino. Então, nós vamos ver que o Senhor é o Deus da esperança. Mesmo que ele corrija, né? O Senhor corrige a quem ama. E por amar o povo de Israel, ele estava corrigindo. E por nos amar, ele nos corrige dia após dia. Amém? E assim, nós encerramos. Então, eu gostaria que alguém orasse. Andréia, então, pode ser? Ok, vamos orar? Então, vamos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse estudo, ó Pai. Que o Senhor vem nos revelando como o Senhor age, como o Senhor usa as situações adversas para nosso próprio bem, ó Pai. E que tenhamos essa sensibilidade e esse olhar para o Teu amor, Senhor, quando as coisas vierem sobre nós, ó Senhor. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Assim como Jeremias teve que vivenciar muitas das suas promessas, das suas profecias, a nossa vida tem que ser assim, usada por Ti, como o Senhor nos fala em Sua palavra, né, nos ensina em Sua palavra, que nós somos o barro em Suas mãos, Senhor. Assim faça, Senhor, conforme achar melhor nossas vidas, ó Pai. Mas nos dê a coragem, nos dê a força e a fé necessária para tudo isso, Senhor. Agradecemos por seu amor, por sua misericórdia e por sua bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém.